As Vinhas da Ira é um filme de 1940 do diretor John Ford, estrelado por Henry Fonda. Baseado no livro de John Steinbeck, o filme conta a história de Tom Joad, que, recém-libertado da prisão, volta à fazenda de sua família apenas para encontrar o lugar abandonado, pois os donos das terras, que alugavam o terreno para diversas famílias, resolveram expulsar todo mundo, destruindo as casas com tratores. Sem ter como se sustentar, a família reúne tudo o que pode em um carro caindo aos pedaços e decide partir de Oklahoma para a Califórnia, onde um panfleto diz que é a trabalho. Mas chegando lá, eles descobrem que a promessa de trabalho atraiu mais gente do que o número de vagas disponíveis, e que os donos de terras de um estado não são muito diferentes dos de outro. Segundo a Wikipedia, o filme é relativamente fiel ao livro, mas muda algumas coisas com o intuito de deixar a história mais esperançosa. O filme também reduziu um pouco o conteúdo político do livro, mas sinceramente a história é tão comunista, ou no mínimo anticapitalista por si só, que tem que ser muito tapado para não enxergar o conteúdo político, mesmo que certas palavras nunca sejam ditas. O crítico de cinema Roger Ebert disse que acredita que o filme foi liberado pela censura americana porque a chegada da Segunda Guerra Mundial suavizou um pouco a demonização que os Estados Unidos tinha em relação ao comunismo. Mesmo assim, preocupado que o filme pudesse ser chamado de propaganda comunista, o produtor Darryl Zanuck enviou detetives privados para Oklahoma para confirmar se a situação que o livro relatava era mesmo real. Quando descobriu que sim, ele se sentiu confiante de que poderia fazer o filme e argumentar que estava apenas mostrando a realidade. Lançado na União Soviética em 1948, por conta do seu conteúdo anticapitalista, o filme foi depois banido por mostrar que mesmo os americanos mais pobres ainda são capazes de comprar um carro. O filme foi muito bem recebido pela crítica e concorreu a 7 Oscars. Não levou melhor filme e melhor ator para Henry Fonda, melhor roteiro, melhor edição e melhor som, mas ganhou os prêmios de melhor diretor e melhor atriz coadjuvante para Jane Darwell, que interpreta a mãe de Tom Joad. Pois é, mais um filme do John Ford aí, baseado num livro famoso, né, do Steinbeck. A parte mais impressionante pra mim foi essa coisa dessa história totalmente anticapitalista, é uma coisa que você não espera encontrar num filme americano de uma época onde a censura era uma coisa forte, onde havia muita perseguição a comunistas e tal, e o filme é bem comunista. Ou, como eu falei, ou pelo menos bastante anticapitalista, assim, no mínimo. No mínimo, ele é totalmente anticapitalista. Assim, cada fato do filme, todos eles são totalmente anticapitalistas. Não tem um segundo do filme em que essa mensagem não esteja sendo passada. E bom, John Ford é o terceiro filme dele, né, na verdade. Teve lá o Padre, o Juiz Priest, depois o No Tempo das Diligências e agora é esse. Eu acho que ele continua se mostrando um ótimo diretor. A história aqui não é dele, né, mas o jeito como ele conta a história é muito bom. O filme se desenvolve muito bem. A fotografia do filme é boa. Eu acho que a escolha de cenas é muito boa. A montagem dos cenários, a parte visual do filme é muito boa. Eu não gosto do Henry Fonda. Eu acho que ele tá melhor aqui do que em Jezebel. É o segundo filme que a gente vê com ele, né? Eu acho. A gente viu Jezebel e esse. Em Jezebel eu achei ele bem ruim. Aqui eu acho ele mediano. Mas eu acho que as outras pessoas no filme atuam melhor do que ele. E isso gera um contraste. Aliás, no Jezebel eu acho que talvez esse seja o mesmo problema, porque a Bette Davis atua muito bem. E aí, como é sempre ela contracenando com ele, a atuação dele fica muito visivelmente pior. Então, não sei. É um ator que eu sei que se manteve muito famoso durante muito tempo ainda. De repente ele melhora. Aqui eu não acho que ele tá péssimo, mas como eu falei, eu acho que os atores em volta dele atuam melhor que ele. E isso, pra mim, deixa muito visível as falhas de atuação dele, sabe? Fica meio nítido, assim, por causa das pessoas em volta. E é isso, assim, eu gostei bastante desse filme, é um filme que eu não sabia o que esperar. Eu sabia que era uma história dramática, então eu tava com um pouco de receio de ser uma coisa muito... Eu não sabia, né, do que se tratava. Eu tava com certo receio de ser muito um drama familiar, porque eu acho que fala-se muito sobre a família, né, no filme. Realmente o filme é muito sobre a família. Mas é sobre a família enfrentando a sociedade, né? E eu achava que seria uma coisa muito mais, sei lá, conflitos internos da família, talvez, que eu, de repente, acharia mais chatinho. Mas eu gostei bastante, achei um filme bem interessante. A história é bem interessante. O livro provavelmente deve ser bem interessante também. Ao mesmo tempo que é uma coisa meio focada no lugar em que ela acontece, então assim, é bem Estados Unidos em alguns sentidos, porque é uma situação um pouco específica, né? A situação sendo retratada ali, ela é um pouco específica, mas se você conseguir ler com, sei lá, um mínimo de interpretação de texto, você consegue pegar a história sendo contada ali e trazer ela para situações muito mais amplas.
Inclusive, eu acho que a situação exatamente retratada no livro deve ser uma coisa que não acontece mais, pelo menos não do mesmo jeito. Posso estar enganado, mas eu acho que do mesmo jeito não deve acontecer. Mas o tipo de coisa que está acontecendo, que de novo, essa mensagem anticapitalista é o patrão não tendo qualquer apreço pelo subalterno dele, porque não são nem funcionários propriamente, né? Então é essa coisa... A terra é do cara, e daí que você vive aí? E daí que você depende desse lugar pra viver? E daí que durante anos você viveu aí, você cuidou daí anos, décadas, sei lá, tua família tá aí há não sei quantos séculos, mas a terra é minha, então cai fora, não me importo com o que acontece com você, sabe? É meio essa a mensagem do filme, e essa mensagem continua perfeitamente válida. Às vezes cada vez mais válida. É isso, é uma história que ao mesmo tempo que ela é bem colocada num espaço e tempo, ela funciona com uma abrangência muito grande em situações que a gente está acostumado. E eu acho que isso torna a história melhor, né? A história acaba ficando melhor por isso. Pelo jeito como você consegue pegar ela e trazer ela para situações modernas e tal. E é isso, eu acho que as atuações são boas. De novo, tirando um pouco a do Henry Fonda, que eu acho que não tá tão bem assim, mas os outros são muito bons. O personagem do Henry Fonda é bem interessante, mas aí acho que é mais um mérito do livro do que do filme. E é isso, assim, é um bom filme. Eu acho que é realmente um bom filme. Acho que o John Ford fez ele bem até agora. Eu gostei de todos os filmes dele. Então, acho que o John Ford tá se provando aí um bom diretor. E provavelmente tem mais filme dele ainda na lista. Mas, até o momento, tá funcionando bem.